Olá, alunos, como estão todos? Tudo bem? Nós estamos iniciando um vídeo que trata da decomposição de vetores. E por que é necessário, em que momento vamos utilizar a decomposição de vetores? Isso é aplicável quando nós temos um vetor que originalmente está inclinado em relação aos eixos y e x do plano cartesiano. Ou seja, ele não está paralelo a nenhum dos dois eixos. E isso pode dificultar os nossos cálculos, a utilização dele, se fazendo necessário, então, decompor esse vetor inicial, original. E a decomposição nada mais é do que trocar este vetor inicial pelas suas projeções, suas componentes que ficam sobre os eixos x e y. Se observarmos esse desenho que eu fiz aqui, nós temos a formação de um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é o vetor original, inicial, o cateto que está sobre o eixo x é a projeção Vx, e o cateto que está paralelo ao eixo y é o vetor Vy, a sua projeção. Alguém poderia pensar, mas como que pode o Vy estar fora do eixo y? É porque os vetores podem ser transladados, arrastados, tanto lateralmente quanto longitudinalmente, desde que não se mude a sua inclinação, o seu ângulo em relação aos eixos cartesianos, e nem a sua intensidade, o seu comprimento. Se respeitarmos essas duas condições, ângulo e intensidade, ele pode ser transladado, arrastado. E foi o que eu fiz aqui com o Vy, para poder formar um triângulo retângulo que possui 90 graus aqui em um dos seus ângulos. Essa figura aqui, eu copiei ela ao lado, apenas para uma melhor visualização. Se temos então um triângulo retângulo, isso nos permite utilizar das funções trigonométricas seno e cosseno em relação a esse ângulo que foi fornecido inicialmente, 30 graus. Então vamos aplicar a função seno. O seno de qualquer ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto a esse ângulo é o vetor Vy, substituído aqui. E a hipotenusa deste triângulo retângulo, ela é o vetor V, original, inicial. Como aqui nós precisamos isolar o vetor Vy, fizemos aqui, trabalhamos a equação, deixando o Vy sozinho. Então aqui já está o Vy sozinho. E substituímos o valor de V, que é 7 metros por segundo, um vetor velocidade, e o valor de seno de 30, que é 1 sobre 2, ou 0,5. Calculando, temos como resultado que Vy vale 3,5 metros por segundo. Muito bem. Já temos o valor Vy, que é a projeção no eixo y. Agora vamos aplicar a função cosseno. O cosseno de um ângulo, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é aquele que está tocando junto com o ângulo, portanto Vx. E a hipotenusa, ela é o vetor V, o inicial que foi fornecido. Da mesma forma aqui, nós queremos isolar o vetor Vx.
Trabalhando a equação, nós temos o vetor Vx isolado e substituímos o valor de V, que é 7 metros por segundo, e o valor de cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Poderia ser na forma decimal também. Aqui, apenas deixei indicado que o valor de Vx vale, portanto, 7 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Você pode, com a calculadora, por exemplo, chegar ao valor decimal do vetor Vx, sem nenhum problema. Muito bem, então observamos que quando nós temos uma formação como essa, vale, portanto, essas equações em que a componente Vx, que é a projeção do vetor no eixo x, ela é o vetor vezes o cosseno do ângulo que o vetor forma com a horizontal. E a projeção Vy, ela é o vetor vezes o seno do ângulo que o vetor forma como a horizontal. Mas não convém decorar as equações. É interessante sempre saber realizar essas duas montagens, aplicando seno e aplicando cosseno, como eu demonstrei aqui. Apenas a título de exemplo, está ilustrada aqui a situação de um cálculo de momento torsor ou torque, que é força vezes a distância. Observe que a força que é colocada na equação é a força que forma 90 graus com, vamos dizer que seja uma haste aqui, numa certa distância do ponto de giro, que é esse ponto colocado aqui, eu estou indicando. Podemos ver que esse giro, ele é um giro no sentido horário. Portanto, teria, como vimos no vídeo anterior, um sinal negativo para o momento torsor ou torque. Mas, se inicialmente não temos o valor de Fy, que é o vetor que inicia a equação, o que forma 90 graus, mas somente o vetor inclinado, né, que é um vetor F de 4 newtons aqui, formando 45 graus com a horizontal, isso nos permitiria fazer a utilização daquela equação usando a função seno. Né? Porque imaginando que formando um triângulo retângulo aqui, portanto, né? Imaginando esse Fy sendo transladado para formar o triângulo retângulo, o Fy seria um vetor que está oposto ao ângulo. E quando ele está oposto ao ângulo, vale a função seno, que é o cateto oposto ao ângulo. Portanto, adaptando aqui a equação, o Fy seria F seno do ângulo. Então, eu substitui aqui o Fy por F seno do ângulo. E rearranjando a equação, apenas mudando as posições, temos finalmente que o momento torsor, ou o torque, ele é a força inicial, mesmo inclinada, vezes a distância que a força está sendo aplicada em relação ao ponto de giro, D, vezes o seno do ângulo entre o vetor inicial e a horizontal, da mesma forma que na dedução anterior. Aqui nós estamos finalizando o cálculo do momento, ou do torque. Foi apenas para mostrar uma aplicação prática, um exemplo da decomposição de vetores. Não sei se vocês concordam que quando nós aplicamos uma força inclinada, o torque fica inferior. O torque fica subtraído, menos eficiente. E aí,
o seno está aqui para fazer essa correção, esse ajuste, já que uma força aplicada inclinada ela é menos eficiente em relação a torque do que uma força aplicada perpendicularmente, ou seja, formando 90 graus com a horizontal. Então seria esse o tema que eu gostaria de ter abordado com vocês, a importância da decomposição de vetores, quando os vetores estão inclinados e não paralelos aos eixos x e y, e como fazer a devida conversão de um vetor inclinado para as suas projeções que ficam paralelas aos eixos x e y, se utilizando, portanto, das funções trigonométricas seno e cosseno. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.